Eu imagino que, assim como eu, você cresceu escutando a famosa frase de que errar é humano. Mas já reparou que essa expressão quase sempre aparece depois de um erro ser cometido? Por exemplo, eu vacilei com fulano, mas ele vai entender, afinal, errar é humano, não é mesmo? Basta pedir desculpas que vai ficar tudo certo. De fato, todo ser humano já cometeu e vai cometer erros ao longo da vida, porque somos seres em constante formação. Mas olhando assim, não parece cômoda demais essa posição de sempre justificar as nossas falhas com essa premissa e principalmente logo depois que elas acontecem? Eu entendo que essa postura acaba nos afastando da possibilidade de compreender de forma profunda as causas desses erros, extraindo deles o conhecimento ou o valor que nos faltou para ter atitudes melhores em diversas situações. Os erros são consequências das nossas próprias limitações. Eles são efeitos diretos da presença de características negativas dentro de nós. Se eu tenho, por exemplo, a impaciência como um traço muito forte na minha psicologia, é inevitável que ela vai me levar a cometer uma série de erros ao longo da vida. Por vários motivos, nós fomos nos acostumando à ideia de que cometer erros é a regra inevitável da vida e que por isso basta pedir desculpas e seguir em frente. E assim, quase que por inércia, vamos nos esquivando da responsabilidade de analisar essas falhas psicológicas, descobrir por que elas acontecem e nos esforçar para corrigi-las previamente. Falando por mim, não me parece justo que as pessoas que convivam comigo tenham que sofrer eternamente as consequências dos meus deslizes. Essa sentença de condenação, digamos, só seria aceitável se eu não tivesse o poder de refletir, pensar, observar, discernir, agradecer e vários outros recursos que eu posso usar para desenvolver um controle gradual das minhas atitudes. Depois que eu comecei a estudar a filosofia, eu sinto que eu venho reduzindo a diferença no meu placar de erros e acertos, justamente porque essa ciência vem me apresentando com clareza como funcionam essas capacidades mentais e sensíveis que eu mencionei agora, e me ensinando a utilizá-las de forma consciente na minha vida para me colocar de uma forma mais sensata e me equivocar menos. Durante muito tempo, eu tive o péssimo hábito de falar mal de alguém pelas costas só para me aproximar de quem eu percebia que tinha alguma desavença com aquela pessoa que era o alvo das minhas críticas. Assim, eu perdi a oportunidade de construir amizades por motivos realmente valiosos e ainda disseminava a discórdia entre pessoas do mesmo círculo de convivência. Era uma combinação desastrosa de atitudes, né? Como eu agia daquela forma várias vezes, ela se tornou comum para mim e poderia se repetir ao longo da minha vida inteira se eu não encarasse o erro com mais seriedade. Se eu não tivesse uma disposição sincera para mudar aquela postura, eu poderia passar vários anos com amizades superficiais, ilusórias e ainda provocar atritos desnecessários com as pessoas. É a logosofia que tem me ensinado a realizar o exercício de refletir ativamente sobre o meu comportamento diário, buscando entender se a ação que eu tive gerou um efeito positivo ou negativo, tanto em mim como nas demais pessoas, com o objetivo de me superar. Dentro desse estudo que eu tenho feito sobre mim mesmo, eu percebi a presença de um pensamento mesquinho e egoísta na minha mente, que me levava a desqualificar as pessoas e me aproximar delas só para obter vantagens para mim mesmo. Eu passei então a criar técnicas para agir de outra forma. A primeira foi lançar nas conversas assuntos mais relevantes e positivos. A segunda foi a de destacar as qualidades das pessoas que não estavam no ambiente, algo bem diferente do que eu fazia antes. Com o tempo, eu venho comprovando que eu não preciso me conformar com os meus próprios erros e sentir sempre o gosto amargo do arrependimento, que aparece sempre depois do tropeço. Afinal, a alegria que eu experimento quando eu acerto é um estímulo para repetir esse acerto no futuro. E por essas e outras, eu tenho entendido que acertar é humano, muito mais do que errar, inclusive. A logosofia ensina que a causa do erro está na mente, e eu fui sentindo essa afirmação na prática na medida em que eu passei a treinar a minha atenção para esse objetivo de superar o erro antes de ele acontecer.
E assim eu vou aprendendo que eu posso evitar que os pensamentos que me levam ao erro se materializem em atitudes equivocadas, que façam mal a mim mesmo e às outras pessoas. Então, qual das duas perspectivas parece mais compatível com as possibilidades de evolução que nós podemos alcançar? Se você chegou até aqui, já sabe que eu prefiro dizer que acertar é humano.